apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. 3 homens mortos em troca de tiros com o BEP. Jovem assassinado a bala na véspera do aniversário em Dois Unidos. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta quarta-feira, 9 de julho de 2025, aqui na Radional FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 11 homicídios em Pernambuco, sendo 5 na região metropolitana do Recife e 6 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife, no Agreste, na Zona da Mata e no Sertão Pernambucano. Thaleson José do Nascimento, jovem de 20 anos de idade. Ele foi executado com vários disparos de arma de fogo no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações repassadas pela polícia, os assassinos levaram 2 celulares e dinheiro da vítima. Policiais militares do 18º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que estiveram no local do crime sob o comando do delegado Vitor Leite. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Thaleson José do Nascimento, jovem de 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Christopher Soares dos Santos, jovem de 21 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Arthur Feliciano e Arthur Lundrig 2 Paulista. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem foi atingido por pelo menos 4 disparos de arma de fogo e levado ao Hospital Miguel Arraes, mas não resistiu a experimentos. 2 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Um homem de 51 anos de idade levou um tiro na perna e uma mulher idosa, 68 anos de idade, atingida no pé. Os feridos passam bem. A polícia acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação da morte do jovem. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Christopher Soares dos Santos, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O catador de recicláveis Marcos Ferreira de Lima, 50 anos de idade, ele foi brutalmente assassinado a pedradas e pauladas na rua Afonso da Cunha, no Alto Bela Vista, no bairro do Ibura, zona sul do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava indo para casa quando foi surpreendida e atacada com golpes de pedaços de madeira e pedradas por homens desconhecidos. Marcos ainda correu por alguns metros para tentar fugir, mas não resistiu. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Vitor Leite, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o catador de recicláveis Marcos Ferreira de Lima, 50 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Morreu no Hospital da Restauração Marcelo Alves da Silva, adolescente de apenas 15 anos de idade. Ele foi vítima de um disparo de arma de fogo na cabeça na Vila Esperança, no bairro dos Butrins, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele estava no local quando 2 homens se aproximaram e, sem dizer nada, atiraram contra o adolescente, que ainda foi levado para a UPA da cidade de Tabajara. Por conta da gravidade do ferimento, ele foi transferido para a emergência do HR, mas não resistiu. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Felipe do B, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Marcelo Alves da Silva, adolescente de apenas 15 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Uma cabeleireira de 40 anos de idade foi vítima de uma tentativa de feminicídio no Alto da Conquista, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito é o ex-companheiro da vítima, um rapaz de 24 anos de idade,
que, motivado por ciúmes e sem se conformar com o fim do relacionamento, desferiu golpes com uma chave de fendas contra a vítima após uma confusão. O casal está separado há 6 meses e o suspeito está sendo procurado pela polícia. A vítima teve ferimentos e, apesar de tudo, passa bem. Os policiais estão investigando esse caso. E olha só, família denuncia que professor de escola estadual teria importunado uma aluna de 13 anos de idade, viu? O pai da adolescente conversou com a nossa equipe de reportagem quando foi prestar queixa contra o suspeito. Givanildo Bezerra. O caso foi parar no departamento da criança e do adolescente. A estudante, que tem 13 anos de idade, chegou acompanhada dos pais. A família denuncia que um professor teria tocado na adolescente dentro da sala de aula de uma escola estadual localizada no Recife. Um parente da criança, que teve a identidade preservada, relata o caso. Fiquei muito chocado, fiquei muito triste e revoltado, né? Mas aí eu fiz pra lei, né? Fui até a polícia para fazer o certo. Mas a minha vontade, só Jesus sabe do meu coração, né? Eles já tinham os olhares maldosos com as mocinhas, com as crianças, coleguinhas delas, e as meninas tinham relatado isso sobre esse professor. E eu tô muito chateado, muito chocado com essa situação, né? Que espero que ele responda pelo que tá fazendo, para que não passe o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, né? Graças a Deus só foi um toque. Avisasse, poderia ser uma coisa até pior, né? Lá na frente, né? Depois de procurar a direção da escola, a patrulha escolar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. O professor também foi encaminhado para prestar depoimento e liberado em seguida. A família relata o que espera a partir de agora. Eu espero que a justiça agora seja cumprida, né? E que realmente ele pague para que uma outra criança não venha sofrer esse abuso, né? Não venha sofrer um outro abuso, a informar tudo que isso acontece com ela. A gente sempre orientou ela que não pode se tocar. Então ela fez o certo, né? Foi e nos apresentou esse problema e a gente está aqui na polícia para fazer o boletim de ocorrência, né? A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que será instaurado um processo administrativo para apurar os fatos. A pasta ainda disse que, após o recebimento da denúncia, o professor compareceu voluntariamente ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, DPCA, para prestar esclarecimentos. A Secretaria informou ainda que não há registro de denúncias anteriores relacionadas à conduta do professor e que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bom dia vai para Jorge, Dona Marlene e Dona Valda lá no cafezinho de Santo Amaro. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Davi, taxista lá na Rua das Moças, um abraço, querido. Yasmin do Almoço do Velório lá em Santo Amaro, um abraço. Meu bom dia para os funcionários do Hospital do Idoso Eduardo Campos, lá na Avenida Recife. O atendente Davidson, Alana, Genivaldo, Luísa, Natália, José, Heloísa, Lucas, Deise, Kaline, Camila, Raquel, Priscila, Wesley, Inês e Thaís, todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal no Bandeira 2. Um abraço para o pessoal do Recanto do Sossego, lá em Tabajara, Paulo e Marcos, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Douglas do ML e o professor Carlos da Vila Rica, um abraço para vocês, que Deus abençoe sempre, obrigado pelo carinho, viu? Parabenizando agora os aniversariantes do dia, o jornalista Paulo Salgado, um abraço, meu irmãozinho. Paula Soares, um abraço, querida. Maria Souza de Idade Nova também. Tiago Albuquerque, um abraço. Fernando Leonel, meu bom dia também para a jornalista Thaís Queiroz, de Idade Nova hoje, um abraço. Aniversário de Cleiton, rapaz, delegação lá do Caudilho do Neném no Pina, um abraço para você, querido, Deus abençoe. Charlie Cavalcante, o pai da Lívia, um abraço, querido, que Deus abençoe sempre, viu? Parabenizando os aniversariantes, associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Coronel Divanilson José de França Damasceno, um abraço, querido, parabéns. O Sargento Antônio Bezerra Filho, um abraço, querido. O Cabo Eudes Rocha dos Santos, um abraço, que Deus abençoe. E as pensionistas Maria José Bezerra Nóbrega e Rosimele Rocha Feitosa, que Deus abençoe todos vocês. 3 homens mortos em troca de tiros com o BEP. Jovem assassinado a bala na véspera do aniversário em 2 Unidos. Essas manchetes serão notícias dentro de
instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, farmácia assaltada na comunidade do Brejo de Bibiribe, na zona norte do Recife, viu? O homem se passou por cliente e anunciou o assalto, perdeu. Givanildo Bezerra. A farmácia fica localizada na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, no Brejo de Beberibe, zona norte do Recife. O suspeito entrou e foi direto ao balcão. A funcionária acreditava se tratar de um cliente, mas o homem sacou a arma e anunciou o assalto. Ele obrigou a funcionária a entregar todo o dinheiro do caixa e celulares. É o que relata o comerciante, que teve a identidade preservada. Quando ele chegou, ele perguntou se tinha medicamento para gripe, e ela prontamente perguntou se era para adulto ou para criança, e nesse momento que ela ia se encaminhar para atender ele puxa a arma e anuncia o assalto, diz que ela perdeu, que ela tinha que passar todo o dinheiro do caixa, os celulares que tinha na loja, e ela vai direcionamente ao caixa, ele segue ela, lá ela entrega o dinheiro para ele vê um celular, ele pega, depois ela entrega outro, aí quando ele informa para ela que sabe que tem mais dinheiro na farmácia e que ela tem que dar o resto do dinheiro, e ela assustada, ela entrega o dinheiro que tinha sangrado, né, durante a venda do período da tarde para a noite. O homem entregou a mochila à mulher para que ela colocasse todos os produtos infantis dentro da mochila. Isso. Ele, neste momento que ele entrega a bolsa para ela, ele solicita que ela encha com os produtos de linha de bebê, de marcas bem conhecidas, assim, e com preço elevado, mais ou menos em torno de quase R$1.000 em produtos dessa linha, e é nesse momento que ele aproveita e quebra a câmera da farmácia. A vítima procurou a delegacia, que fica a 500 metros do estabelecimento, e registrou um boletim de ocorrência. Assim, é bem carente porque a delegacia aqui fecha às 18 horas, né? A gente, quando aconteceu isso, a filha dela, junto com o marido da filha, estava entrando na loja para o fechamento. Eles sempre encontram com a mãe e eles ligaram para o 190 e eu cheguei na loja depois de um tempo. A gente saiu de meia-noite e nenhuma viatura chegou, ninguém. O pessoal disse que tinha muitas outras solicitações e que não podia chegar ninguém na hora. Então, assim, a gente está bem a mercê, segurança pública, e a gente espera que isso faça justiça, né? Que se encontre essa pessoa. É porque a gente que é pequeno, comerciante, a gente só trabalha para ganhar o nosso, e é uma luta constante porque não é fácil. A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. É o cidadão levando arma na cara todo dia, né? Cidadão trabalhador tem que ficar trancafiado dentro de casa porque os bandidos estão soltos e a polícia enxugando gelo. Todo dia a mesma coisa. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, mas não conseguiu encontrar o criminoso. Quanto ao policiamento na área, a PM informou que vem fazendo análise das ocorrências na área a fim de melhorar o policiamento. A Polícia Civil informou que já iniciou as investigações nesse caso. Ainda falando da violência do final de semana, Igor Emerson Lima da Silva, 32 anos de idade. Ele foi morto a bala na Travessa Antonieta Cabral, no bairro do Planalto, no centro do município de Itambé, Mata Norte do estado. Policiais militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Dinâmica, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação da morte do rapaz. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto Criminalístico, o corpo da vítima, Igor Emerson Lima da Silva, 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo na zona rural da cidade de Serra Talhada, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, o homem foi morto com tiros de pistola calibre 380 na cabeça e nas costas e também no braço. A vítima estava de capacete e ao lado do corpo foi encontrada uma moto modelo Honda Fan. Dinâmica, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da divisão de homicídios já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto Criminalístico, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru para ser periciado e identificado oficialmente. E a gente agora fala de um crime que revela uma crueldade sem tamanho, viu? Um adolescente foi esquartejado e teve os seios arrancados no bairro de Areias. Valso Balbino.
A adolescente, identificada como Ariane de Alcântara Vasconcelos, ela foi assassinada. Por quê? Porque ela seria uma espécie de informante da Polícia Civil de Pernambuco. E aí, um traficante ali do bairro de Areias, na zona oeste do Recife, não teria gostado, né, de ficar sabendo que essa adolescente seria uma espécie de informante da polícia, e aí encomendou a morte dela. O Tribunal do Crime, né? Esse traficante, ele teria entrado em contato com 2 homens e um adolescente, que aí fizeram o quê? Arrastaram essa vítima de casa, e aí ela foi ferida com um gargalo de garrafa no pescoço e sangrou até morrer. Logo depois, essa vítima, ela teve os seios retirados e o corpo foi jogado em uma área de mata ali mesmo no bairro de Areias. O corpo só foi encontrado 9 dias após o crime que foi no dia 3 de junho deste ano. Esse corpo foi encontrado em estágio, né, avançado de decomposição. Esse inquérito, ele chegou já ao Ministério Público de Pernambuco, a Polícia Civil concluiu o inquérito, remeteu ao Ministério Público de Pernambuco, que por sua vez solicitou à Justiça a prisão preventiva do mandante desse crime, desse traficante. Solicitou a prisão preventiva pelos crimes de homicídio, corrupção de menores e também ocultação de cadáver. Ele ainda não foi preso, mas já foi identificado esse traficante. O adolescente, ele foi apreendido. Já foi apreendido e os outros 2 homens que participaram, segundo essa mesma denúncia do Ministério Público, eles ainda não foram presos. Valson Balbino para o Bandeira 2. Obrigado, Balbino. Ainda a violência do final de semana. Genival Mamédio da Silva, 33 anos de idade. Ele foi morto com golpes de faca peixeira no sítio Serra da Cândida, na zona rural do município de Ipubi, no sertão pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, Genival se envolveu em uma confusão com outros homens no momento em que foi atingido por golpes de faca peixeira nas costas e não resistiu aos ferimentos. Morreu antes de receber atendimento médico. Ainda segundo a polícia, durante a briga outras 2 pessoas ficaram feridas. Um homem foi esfaqueado e outro acabou sendo atropelado. Os feridos foram socorridos para um hospital local. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado pela polícia. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Genival Mamédio da Silva, 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Nathan Wesley Oliveira da Silva, jovem de 25 anos de idade. Ele foi vítima de diversos disparos de arma de fogo na rua Baldo Rio, no centro da cidade de Goiânia, Mata Norte do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem estava na Praça Beira Rio quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo nas costas. A vítima ainda conseguiu pilotar a moto até o Hospital Belarmino Correia, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação da morte do jovem. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Nathan Wesley Oliveira da Silva, 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Renato Barbosa da Silva, 33 anos de idade, morreu vítima de choque elétrico na Avenida 15 de Novembro, no município de Condado, Mata Norte do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz recebeu uma descarga elétrica quando estava usando um ferro de solda em casa. A vítima ainda foi levada ao hospital local, mas já chegou sem vida. A polícia abriu inquérito para apurar as causas do acidente e o corpo da vítima, Renato Barbosa da Silva, 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Cildo Ferreira Guedes, 61 anos de idade, foi encontrado morto no engenho Muzumbo, na zona rural da cidade de Itambé, zona da Mata do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, o homem estava desaparecido desde a última sexta-feira e o corpo dele foi encontrado em estado de decomposição. Ainda segundo a polícia, a vítima apresentava lesões no rosto. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da divisão de homicídios e agentes da DEA, que é a divisão especial de apuração de homicídios, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o trabalhador rural Cildo Ferreira Guedes, 61 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha só, enterrado o corpo do segurança desaparecido desde a última sexta-feira. Ele foi encontrado no Rio Beberibe. Familiares foram até o IML e reconheceram o corpo do rapaz.
Juliana Oliveira. Os parentes, eles já tinham quase que a certeza que aquele corpo que foi encontrado, foi visto por um pescador, seria do Edmilson, e de fato foi isso tudo que aconteceu. Só pra gente relembrar o caso, o Edmilson tinha entrado em contato com a mãe, foi até a casa dela na última sexta-feira, falou com ela, e desde o último fim de semana que ninguém da família tinha mais nenhuma notícia a respeito dele, dessa vítima. Um dos irmãos foi até a residência, chamou, tentou conversar, viu que o irmão não respondia, ele entrou, conseguiu pular a janela, né? Pulou a janela, e quando chegou dentro do imóvel viu um cenário horrível. Por quê? Porque tinham coisas faltando dele, eletrodomésticos, móveis, levaram muita coisa e estava tudo meio que revirado. E aí a família começou a ficar mais atenta e a entender que alguma coisa tinha acontecido. E Henrique, você chegou aqui no IML porque o corpo foi trazido pelo Corpo de Bombeiros. E aí, qual foi a informação que você recebeu? Como foi que esse corpo chegou aqui? O IML pegou o corpo, trouxe, mas só que a gente só teve acesso a tudo hoje, como chegou aqui. Eles botaram a gente para identificar a foto, mas quando chegou lá no computador não consegui ver aquela cena. Peguei, chamei a minha prima, que é minha família, para ela ver. A gente também não conseguiu identificar o rosto, nada. Para digital, né? Foi para digital, e quando saiu o resultado, que realmente era o corpo dele encontrado. Em decomposição, tudo o que aconteceu, né? Com um tiro junto da cabeça e os pés e as mãos amarradas. Ele estava vestido? Estava vestido com um conjunto. Ou seja, ele foi executado, né? A gente pode imaginar que se tratou de uma execução, já que fizeram tudo isso. Foi só um tiro na testa, aqui na parte da cabeça, ou teve um outro disparo? Teve nenhum outro tiro, só foi esse mesmo, e foi assassinado. Tem motivo para isso? Não, nenhum. Surpresa para toda a família. Surpresa para todo mundo, para famílias e amigos que realmente gostavam dele. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Obrigado, Juliana. Com esses dois casos, o adolescente esquartejado e esse corpo encontrado no Rio subiu para 13 o número de homicídios registrados no estado de ontem para hoje, sendo 7 na região metropolitana do Recife e 6 no interior do estado. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. 3 homens mortos em troca de tiros com o BEP. Adeilson Mendonça Batista, 39 anos de idade, Vitor Santos de Lima, de 25, e Felipe José de Santana, de 22 anos de idade. Os 3 foram mortos em confronto com policiais militares na zona rural da cidade de Casinhas, no Agreste Pernambucano. Uma operação conjunta envolvendo equipes do BEP e o Núcleo de Inteligência de Malhas da Lei do 22º Batalhão, além da Polícia Civil, resultou na morte dos 3 homens, que segundo a polícia eram ligados ao crime organizado. De acordo com a polícia, durante a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros por integrantes da facção que tentaram fugir por uma área de mata. Após intensa troca de tiros, os suspeitos foram baleados e ainda chegaram a ser socorridos ao hospital local, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos deles foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Jovem assassinado a bala na véspera do aniversário em 2 Unidos. André da Silva Júnior, que faria 25 anos de idade hoje. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na comunidade Vila Vintem, no bairro de 2 Unidos, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, o jovem foi morto a bala e o corpo dele encontrado à beira do rio. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Adir Almeida, já deram início às investigações. A autoria e a dinâmica do crime são desconhecidas da polícia. Os policiais acreditam que esse crime foi ligado ao tráfico de drogas da localidade, mas não descartaram outras possibilidades para a motivação da morte do jovem. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.